Canal Encontro com Saber. Hoje teremos um quiz com 11 questões sobre a Revolução Russa. Vamos lá. Questão 1. O que foi a Revolução Russa? A. Foi acontecimento responsável pela recuperação da economia da Rússia. B. Foi o acontecimento responsável pela transformação da Rússia no primeiro país socialista da história, em 1917. C. Foi o acontecimento responsável pela união da Rússia com os Estados Unidos no campo econômico. Resposta correta. Letra B. Foi o acontecimento responsável pela transformação da Rússia no primeiro país socialista da história, em 1917. Questão 2. Como era a Rússia antes da Revolução? A. O país possui uma monarquia absolutista, em que o imperador era a autoridade absoluta. Além disso, a sociedade russa possuía grupos privilegiados como o clero e a nobreza. B. O país ainda possui a monarquia absolutista, em que o imperador era a autoridade só dos nobres. Além disso, a sociedade russa não possuía grupos privilegiados. Seu país não possui a monarquia absolutista. Além disso, a sociedade russa não possuía grupos privilegiados. Resposta correta. Letra A. O país possui uma monarquia absolutista, em que o imperador era a autoridade absoluta. Além disso, a sociedade russa possui grupos privilegiados como o clero e a nobreza. Questão 3. Como era conhecida a monarquia russa? Capitalismo, nazismo ou czarismo? Resposta correta. C. Czarismo. Questão 4. A maioria da população russa era composta por A. Era composta pelo clero e pela burguesia. B. Era composta por camponeses e pelo clero. Ou C. Era composta por camponeses e operários. Resposta correta. C. Era composta por camponeses e operários. Questão 5. Causas da Revolução Russa. A. O atraso russo no campo econômico e as desigualdades sociais. B. O avanço russo no campo econômico e a opressão do Estado contra a burguesia. C. A crise da monarquia absolutista czarista e a valorização dos operários. Resposta correta. A. O atraso russo no campo econômico e as desigualdades sociais. Questão 6. Como se dividiu o Partido Operário Social Democrata Russo? A. Bolcheviques, liderado por Marx. Os mencheviques, liderados por Lenin. B. Bolcheviques, liderados por Lenin. E os mencheviques, liderado por Ilya Martov. C. Tory, liderado por Karl Marx e Friedrich Engels. Resposta certa. B. Bolcheviques, liderados por Lenin, e os mencheviques, liderados por Yuri Martov. Questão 7. Principal objetivo da Revolução Russa. A. Obtenção de lucros cada vez maiores, e esses lucros são decorrentes do trabalho dos proletariados nos meios de produção, fábricas, comércio e agricultura. B. Constitui a ditadura do proletariado, que conduziria a sociedade para o socialismo, tendo o Estado como principal impulsionador do desenvolvimento das forças produtivas. C. Complementar a atividade agrícola, sendo feita na forma de troca. Resposta correta. B. Constitui a ditadura do proletariado, que conduziria a sociedade para o socialismo, tendo o Estado como principal impulsionador do desenvolvimento das forças produtivas.
Questão 8. A Revolução Russa que ocorreu em 1917 é dividida em duas fases. São elas: A. Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. B. Revolução Gloriosa e Revolução Mide. C. Guerra de Sucessão e Revolução Francesa. Resposta correta: A. Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. Questão 9. Os moceviques defendiam: A. Defendiam a Revolução Socialista e instalação da ditadura do proletariado, com aliança de operários e camponeses. Enfim, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. B. Defendiam um regime monárquico fortemente centralizado e criticava fortemente os demais partidos políticos da época. C. Defendiam a ideia de que a sociedade deveria chegar ao socialismo por meio de um desenvolvimento natural, onde a classe operária deveria iniciar sua conquista no âmbito do poder político. Resposta correta: C. Defendiam a ideia de que a sociedade deveria chegar ao socialismo por meio de um desenvolvimento natural, onde a classe operária deveria iniciar a sua conquista no âmbito do poder político. Questão 10. Os bolcheviques defendiam: A. Defendiam a Revolução Socialista, a instalação da ditadura do proletariado, com aliança de operários e camponeses. Enfim, acreditava que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. B. Defendiam um regime monárquico fortemente centralizado e criticavam fortemente os demais partidos políticos da época. C. Defendiam a ideia de que a sociedade deveria chegar ao socialismo por meio de um desenvolvimento natural, onde a classe operária deveria iniciar sua conquista no âmbito do poder político. Resposta certa: A. Defendiam a Revolução Socialista, a instalação da ditadura do proletariado, com aliança de operários e camponeses. Enfim, acreditava que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. Questão 11. Consequência da Revolução Russa. A. Saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, realização da reforma agrária, confisco das propriedades privadas e estatização da economia. B. Entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, confisco das propriedades privadas e estatização da economia. C. Saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, poluição de recursos hídricos e do solo, realização de reforma agrária, privatizações e confisco das propriedades. Resposta correta: A. Saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, realização de reforma agrária, confisco das propriedades privadas e estatização da economia. Deixe nos comentários quantas questões você acertou, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal.